Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda conversa Ativa Corpo e Alma com o patrocínio Hidrolact. Hoje vamos estar à conversa com a Bárbara Mendonça, que é consultora de imagem e que nos vai explicar como podemos construir e, sobretudo, como manter um armário cápsula. Vamos falar um bocadinho sobre estilo pessoal, sobre todas as vantagens que este tipo de roupeiro mais minimalista nos pode trazer, desde a sustentabilidade àquilo que podemos poupar. Vamos falar, no fundo, sobre como tirarmos o melhor partido deste armário cápsula. Vamos então deixar que a Bárbara se junte a nós à conversa. Olá, Bárbara. Olá, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Temos a certeza que vais conseguir esclarecer todas as nossas dúvidas sobre os armários cápsula e se calhar começávamos mesmo por aí, por explicar um bocadinho este conceito, em que é que consiste um armário cápsula. Bom, um armário cápsula, há muita informação na internet acerca do armário cápsula, muito também relacionado com esta questão da sustentabilidade e de termos aqui um cuidado maior com o consumo consciente e tudo mais, mas nada mais é do que criarmos um guarda-roupa que seja prático para nós, funcional, com peças versáteis entre elas e que estejam todas de acordo com o nosso tipo de corpo, com a nossa comunicação, os nossos objetivos também de comunicação e fazemos as escolhas acertadas daquilo que é o ideal para nós. E é possível nós construirmos um roupeiro deste género com peças que já tínhamos ou é sempre essencial comprarmos algumas peças específicas? Depende muito. Normalmente aquilo que eu faço em todos os meus serviços, todos os meus processos de consultoria é de facto montar um guarda-roupa cápsula para cada cliente. Há clientes que precisam de mais peças, outras de menos, depende um pouco daquilo que já temos no nosso guarda-roupa, se está tudo de acordo, se tudo nos serve, se está tudo em condições, se está tudo também alinhado com os nossos objetivos, mas à partida há muitas formas de nós dentro do nosso guarda-roupa montarmos mini cápsulas que servem para o nosso dia-a-dia e não precisamos de fazer grandes compras. Mas há pouco, recuando só um bocadinho, disseste que em relação ao tipo de corpo, como é que nesse caso nós podemos escolher que peças é que nos definem mais ou com as quais nos sentimos mais confortáveis? Mais importante que tudo é primeiro traçarmos os nossos objetivos, o que é que nós queremos comunicar com a nossa imagem, quais são os nossos objetivos de comunicação, o que é que nós queremos transmitir e depois de conhecermos muito bem quais são os objetivos, é também percebermos quais são as nossas mais-valias, o que é que nós podemos valorizar no nosso corpo, de que forma é que o podemos fazer, conhecer os cortes, as texturas dos tecidos que também mais favorecem, padrões e etc., para estar tudo alinhado e conhecendo-nos muito bem e também os nossos objetivos, é muito mais fácil percebermos quais são as peças que nos valorizam e que funcionam no nosso corpo. Quais é que dirias que são assim as peças-chave para nós podermos construir um armário deste tipo? Ou, por exemplo, como é que seria o armário cápsula ideal para esta estação, agora para a primavera? Bom, essa é uma questão que me fazem muito e quase toda a gente, há muitas formas de nós encontrarmos até informação com os básicos essenciais e há aquela lista das calças de ganga, a camisa branca, etc. Efetivamente pode funcionar para muita gente, mas eu gosto de deixar um pouco ao critério de cada pessoa porque há tantos estilos, há tantas, as pessoas são tão diferentes, cada uma na sua autenticidade e na sua maneira de comunicar, que eu acho que de facto é perceber primeiro o que é que funciona para nós e se nós somos do estilo mais desportivo, mais clássico, mais casual e daí então levarmos aquilo que é o essencial. Para muita gente pode fazer sentido de facto essa lista da calça de ganga de corte direito, uma camisa branca que pode ser em poplina, em algodão ou em seda mais fluida, o blazer ou um casaco em tweed, o casaco de cabedal ou em ecopel ou outro formato que possa funcionar como um outwear, a gabardina, enfim. Estas peças podem fazer sentido para muita gente, mas eu acho que é fundamental cada um perceber de facto o que é que são os seus objetivos, porque já me aconteceu muitas vezes, cliente então aquela sugestão do vestido preto básico deixa de fazer sentido, ou há clientes que a calça de ganga não funciona, seja um modelo mais slim ou um modelo mais este novo formato das mom jeans também não funciona tão bem no tipo de corpo, a cliente não se sente confortável, então a calça de ganga vai sair da lista. Então é um pouco ao critério de cada um.
Pois era um bocadinho aí nesse sentido que eu ia perguntar, porque acho que há um bocadinho a tendência de associarmos um armário cápsula, se calhar, a peças mais básicas ou mais neutras que dê para misturarmos com diferentes acessórios ou com diferentes peças, mas vai muito ao estilo pessoal, não é? Porque podemos ter um armário cápsula de facto com muitos neutros e outro com, sei lá, com umas peças mais extravagantes, digamos assim. Mas se calhar, mas acho que é importante termos sempre num armário cápsula alguns neutros. É importante termos uma base, agora depende muito, para uns os neutros pode ser os beges, os brancos, para outros os neutros pode ser os pretos, os cinzas, os azuis. Então, o que é neutro para cada um é percebermos o que vai ser a base para construir tudo o resto do nosso guarda-roupa, por isso é que é muito importante criar mood boards e perceber também quais são as nossas tendências, mas uma pessoa do estilo criativo, por exemplo, bases neutras podem ser um amarelo pastel, enfim, um azul plácido, e daí partir para tons, para padrões e que combinem com aquele neutro, portanto é perceber de facto quais são os nossos neutros e daí construir então, depois sim investir em padrões, mas sem dúvida apostar primeiro nos neutros. Sim, para começar. E quais é que dirias que são os grandes benefícios do armário cápsula, a começar pela sustentabilidade? Então, para já um dia-a-dia muito mais prático, porque efetivamente se nós tivermos no nosso guarda-roupa peças que usamos todas elas, conseguimos combinar entre elas vários looks para várias situações, para vários momentos no nosso dia-a-dia, vai ser muito mais versátil, muito mais prático para o nosso dia-a-dia e fácil de construirmos looks, vai ser mais tranquilo, vamos abrir o guarda-roupa e sorrir e não vai ser aquele peso de abrir o guarda-roupa, ai, tanta roupa e agora não sei combinar nada disto, então é muito mais tranquilo nesse sentido. Depois, por outro lado, sim, se apostarmos em peças com um pouco mais de qualidade, que duram mais tempo, que acabam por cumprir vários papéis, também vamos necessitar de fazer compras mais tarde e não aquela coisa de constantemente estarmos a precisar de uma peça para um evento ou para uma situação especial, porque até temos no nosso guarda-roupa, então já não precisamos de fazer essas compras mais por impulso, um pouco menos conscientes e um pouco menos ponderadas. Então eu diria que são estas as dois principais benefícios. Também podemos falar em alguma poupança ou quanto é que poderíamos poupar ao optar por um armário cápsula? Poupar bastante. Aqui a questão é que o poupar é mais a longo prazo do que propriamente no início. A maior parte das pessoas a tendência é que no início vão ter que investir porque no guarda-roupa ou já não têm peças que funcionam, ou as peças estão muito desgastadas, ou de facto já não fazem, não combinam com os objetivos de comunicação atuais, com a pessoa aquilo que a pessoa é atualmente, ou que já não valorizam o tipo de corpo, enfim. Então, naturalmente, numa fase inicial, o investimento vai ser maior, mas a longo termo, sem dúvida que vão poupar bastante, porque não vai haver necessidade da corrida às compras, também vamos aprender, construindo um guarda-roupa cápsula, muito mais facilmente conseguimos perceber quais são as peças que são ideais para nós, então sempre que formos comprar vai ser assertivo, vai ser certo e não vamos comprar por impulso e compras daquelas compras que usamos uma vez uma peça ou nem usamos, há muitos clientes com peças cheias de etiquetas no guarda-roupa, não é? Portanto, acabamos por poupar nesse sentido. E nós devemos ter este conceito, aplica-se a cada estação do ano ou há assim, é uma coisa mais geral, ou temos de fazer para cada estação, adaptar? Não, felizmente nós aqui em Portugal temos um clima que nos proporciona a possibilidade de termos um guarda-roupa em que há peças de outono, inverno que funcionam na primavera, verão, naquele meio termo de estação, não é? Então, por exemplo, como a gabardine funciona bem nesta altura, mas depois naquele início do inverno também funciona muito bem. O casaco de cabedal, enfim, portanto, os blazers, acabamos por ter peças que conseguimos tornar versáteis no nosso guarda-roupa entre estações. Obviamente depois, claro, que vamos ter que investir em outwears mais pesados para inverno e depois peças mais fluídas também para verão, mas são nestas duas estações os únicos investimentos que são completamente diferentes. Mas grande parte do tempo nós estamos em primavera-verão e outono-inverno, portanto, é tranquilo. Pois, exato. Temos só duas assim meias estações. Isso facilita bastante o trabalho.
E este tipo de armário pode limitar-nos de alguma forma, como temos menos peças, ou seja, como é que podemos encontrar sempre coisas diferentes para vestir, ou como é que não nos fartamos de ter sempre as mesmas peças? A ideia é, além de termos muita criatividade e no momento de coordenarmos as peças, termos essa criatividade e conseguirmos fazer ali looks muito diferentes, uma boa dica é fotografar os looks, que é para depois nos lembrarmos, se em algum momento tivermos com menos criatividade, menos disposição, vamos ali à fotografia do dia em que tivemos a montar os looks e temos ali esse registro, e depois o investimento em acessórios. Aí é a chave para tornar os nossos looks e dar aquele twist que vai fazer toda a diferença para não sentirmos que o nosso look está um pouco sempre igual ou mais do mesmo, enfim, ou que estamos sempre a usar as mesmas peças. Com os acessórios certos nós conseguimos tornar o look mais criativo e mais bonito. Neste caso, por exemplo, para alguém que possa ter essa dificuldade mais criativa, como é que assim, um serviço como o da Bárbara poderia ajudar de consultoria? Então, além de, obviamente, eu fazer todos este passo a passo com a cliente, dos objetivos de comunicação, de perceber o que ela tem no guarda-roupa, analisar tudo com cuidado, retirarmos as peças que já não funcionam e depois, então, perceber o que é que falta adicionar no guarda-roupa. Depois de fazermos estas compras, é claro que sim, falamos muito nos acessórios e de que forma é que nós podemos escolher os acessórios, depois depende um pouco de cliente para cliente, para que a cliente consiga fazer as várias conjugações. Durante o meu serviço eu vou sempre acompanhando a cliente e depois dou muitas dicas e muitos truques de styling, que é aquela cereja no topo do bolo para a cliente ver de facto a diferença. Mas numa primeira fase, já dentro do guarda-roupa da cliente, mesmo antes das compras, já há uma envolvência, uma criação de coordenados diferentes para que a cliente consiga visualizar as suas peças de roupa de forma diferente. Porque nós temos sempre aquela tendência de comprar umas calças e conjugar sempre com a t-shirt ou com a camisa da mesma forma, ou compramos conjuntos e só usamos daquela forma, e então eu vou com uma outra perspectiva e crio já ali umas novas alternativas para a cliente conseguir fazer algumas compras mesmo dentro do seu guarda-roupa. Então faz ali uma diferença. Sim, ter essa perspectiva de outra pessoa, acho que, exato, pode mostrar-nos um caminho por onde não tínhamos pensado, não é? Uma forma de vestir diferente. E já estamos mesmo a terminar, queria perguntar que conselhos é que poderias dar a alguém que quer construir um armário cápsula, mas que não encontrou ainda o estilo, ou seja, que não tem um estilo pessoal ainda bem definido. Como é que pode entrar aqui no roupeiro cápsula? Antes de mais, muito cuidado com a informação toda que há na internet, porque quanto mais informação, mais confusão, e isso acaba por dificultar o processo. Então, o meu conselho é definir muito bem os objetivos e traçar um plano. Analisar muito bem o guarda-roupa e organizá-lo, porque nós com o guarda-roupa organizado vamos ter um dia-a-dia muito mais prático, então é importante que retirem as peças que já não usam, que já não fazem sentido, para deixarmos caminho e o espaço aberto para entrarem novas peças e novas possibilidades. E depois de analisar o guarda-roupa e de estruturar fazer essa base, é criar um mood board, inspirar-nos, tentarmos perceber por que caminho é que nós queremos ir, de que forma, encontrar o estilo pessoal, tem muito a ver com a inspiração, pode ser através da moda, pode ser através de revistas, pode ser através, hoje em dia, até das redes sociais, mas tentar perceber de que forma é que aquelas influências podem trazer, de facto, e agregar valor ao nosso estilo pessoal. Quando eu falo em inspiração, é muito cores, pode ser texturas, pode ser decoração, enfim, a inspiração pode vir de vários lugares e não só de looks ou de, modelos, influencers, etc. É pensar um pouco no que é que nós gostávamos de trazer de informação para o nosso dia-a-dia. E às vezes eu até ajudo os clientes muito com a questão da decoração de casa, porque se a decoração de casa, à partida, está naqueles tons, provavelmente a cliente sente-se bem naqueles tons. E o que é que nós podemos trazer daquela decoração para o dia-a-dia da cliente, para ela transportar essa tranquilidade também no dia-a-dia. Então é procurar muita inspiração para depois criar um mood board e escolher então o estilo pessoal.
E se calhar agora, para resumirmos assim a entrevista, se alguém chegasse ao pé de ti e pedisse, ok, quero construir um armário cápsula, assim, sei lá, um top 3 ou assim, quais seriam as maiores dicas que poderias dar? Top 3. As dicas vão ser as mesmas, porque eu vou bater sempre na mesma tecla. Mas é para ficar bem assente. Sim, para ficar bem assente definir muito bem os objetivos, analisar muito bem o tipo de corpo e o que é que valoriza, o que é que pode valorizar no seu corpo, e depois também fazer essa análise do guarda-roupa muito profunda, com muito detalhe, para perceber o que é que está de facto a fazer falta no guarda-roupa e o que é que já é para descartar. Uhum. E se apostarmos em qualidade, será sempre mais fácil de manter, não é? É mais fácil manter, e é claro que é um investimento no início, é um investimento um pouco maior, ou pode ser, como não, enfim, isto depois depende. Há armários cápsulas de marcas um pouco mais baratas e há armários cápsulas cada caso é um caso, e é muito importante percebermos que é importante respeitarmos também os nossos próprios objetivos e aquilo que faz de encontro ao nosso budget e tudo mais. E podemos ir construindo com o tempo, não é necessário comprar logo todas as peças e agora eu tenho o guarda-roupa montado, não. A pouco e pouco, ir montando, ir construindo, definir quais são as prioridades, fazer as compras sempre de forma muito assertiva, comparar entre marcas, entre lojas, para não comprar por impulso, fazer as listas de compras sempre, namorar as peças, também inspirarem-se e beberem um pouco de tudo isso, para que escolham de forma muito assertiva aquilo que querem para o dia-a-dia. Exato, acho que essa organização é importante, porque senão é quase como quando vamos ao supermercado sem uma lista, compramos sempre algo a mais, não é? Sempre. Portanto... Verdade, olha, boa comparação, vou começar a usar essa comparação. Boa. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se eu me esqueci de tocar em algum ponto que achas importante. Eu acho que não, essencialmente é isso, é perceber que há listas pré-definidas, sim, na internet, mas dentro daquelas listas nem sempre tudo corresponde àquilo que é necessário para nós. Então é muito identificar o que é que funciona para nós, mais do que uma lista geral para toda a gente. Não há nada generalista hoje em dia, nós sabemos disso. Hoje em dia nós estamos a perceber cada vez mais que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, enfim, temos muito que trabalhar aqui a autenticidade e a nossa própria essência. Então é importante nesse momento também de construir um guarda-roupa, perceber que, ok, se eu não gosto de calças de ganga e não me sinto confortável, eu não vou ter que bater aqui na mesma tecla de que toda a gente tem que ter uma calça de ganga. Então não vou comprar a calça de ganga porque não funciona para mim. Está tudo bem. Vou arranjar uma alternativa que funcione para os mesmos momentos e que seja prática, que seja confortável e que me torne elegante, que funcione no meu corpo. Eu acho que é muito isso, as pessoas desconstruírem todas essas regras e todas essas ideias que estão pré-concebidas e criar aquilo que funciona para elas próprias. Obrigada, Bárbara. Acho que foi muito esclarecedor e as nossas leitoras ficam aqui com grandes dicas. Pronto, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e até à próxima. Eu é que agradeço, obrigada pelo convite e muito sucesso para a rubrica Corpo e Alma. Obrigada.